vim pra cá a trabalho e eu não conhecia muita gente aqui em Rio do Sul. E acabei fazendo amizades aqui, acabei conhecendo um grande amigo meu, que foi por causa dele, inclusive, que eu vim morar no prédio. Eu conheci a Bruna no elevador, no caso, né? E ela, por coincidência, era a síndica do prédio. E às vezes eu tinha que ir lá fazer cobrança. Aí também eu já tinha visto ele dessas situações, né? Sempre que a gente se via no elevador, eu pensava, nossa, que lindo! E ela era linda e era a síndica do prédio, eu acabei me encantando. A gente se via mais no prédio, no elevador, né? Trocava uns olhares. Só que aí teve um dia, a gente tem um grupo de amigos aqui de Rio do Sul, nós somos numa formatura. Coincidentemente, a Bruna estava nessa formatura. E a gente ficou meio próximo, assim. Eu fui puxar um papo, eu nem sabia o que falar. Ele chegou e falou assim, ô síndica, tá com as tuas amigas aí? Ele tava interessado pra ver se eu tinha alguma amiga, né? Aí eu fui lá, mostrei as meninas que estavam comigo, mas eu pensei, aqui ó, tem eu. Ela olhou pra mim como se candidatando. Aí a gente começou a conversar. Na verdade ele é muito discreto, né? Então ele falou, a gente estava conversando e ele perguntou se eu não queria dar uma volta lá fora. Aí a gente foi fora da festa, aí a gente conversou um pouco e a gente ficou a primeira vez lá fora da festa mesmo. E a gente acabou dando certo aquele dia. E desde o primeiro momento que eu fiquei com a Bruna, eu tive aquela sensação de bem-estar, assim, de estar com uma pessoa bacana. A gente já tinha ficado, na verdade fazia pouco tempo que a gente tinha ficado, não fazia acho nem um mês direito. Aí a gente foi fazer uma janta no meu apartamento, eu peguei, fiz tudo bonitinho, né, primeira janta romântica juntos, até acendi vela. Nessa primeira janta foi uma coisa muito espontânea, quando a gente sentou para jantar, eu olhei bem no fundo dos olhos dela. Daí eu pensei, agora ele vai me pedir namoro, né? Aí ele olhou pra mim e falou bem assim, tu aceita ser mãe dos meus filhos? Aí foi ali que eu respirei fundo e pensei, e eu vi que eu tava no lugar certo com a pessoa certa. Aí depois eu pedi ela em namoro, né, com 6 meses que a gente tava se relacionando. E a gente sempre falou em casamento, né? Sempre, desde o início, assim, a gente falava em casar. Assim, toda mulher pensa, né, em um dia casar, mas no momento que eu estava vivendo, eu não imaginava que eu ia conhecer a pessoa que eu ia casar tão rápido, assim, então não pensava que ia ser naquele momento que eu ia conhecer meu futuro marido. Mas a partir do momento que ele me fez aquela pergunta, se eu aceitava ser mãe dos filhos dele, aí a gente já começa a pensar em casamento, começa a pensar em ter uma família, filhos. E minha família, assim, é bem tradicional, né? Bem religiosa, bem tradicional. Eles eu fiquei um pouquinho com receio quando eu fui falar que eu ia casar com a Bruna. Porque a gente estava junto, não tinha nem um ano, né? Então, não ia ser fácil falar para meus pais. E eu fiquei mais assim com a minha família, porque eles são muito importantes para mim, né? Então eu gostaria de uma aprovação da minha família. Aí o ano foi passando e chegou novembro e a gente se olhou e falou, agora a gente vai contar para os nossos pais que a gente tem essa vontade de casar. E desde o começo a gente teve bastante apoio das duas famílias, então foi sempre muito bom. Ficaram contentes com as nossas decisões e sempre confiaram bastante na nossa decisão de casar. Mesmo a gente estando junto há pouco tempo, né, consideravelmente, porque cada pessoa tem seu tempo, né? Esse foi o tempo que a gente precisou para ter essa certeza. Foi tudo ok, meus pais aprovaram, eles gostaram muito da Bruna também, né? E eles percebem que eu tô feliz, então, para eles também. A primeira vez que eu vi a família deles foi em Londrina, quando a gente foi num casamento, foi em agosto de 2014.
E a gente foi para Londrina, a gente ficou na casa da tia dele e os pais dele também foram para lá. Aí eu conheci eles e eles sempre me trataram muito bem, foi bem legal. E depois a gente viajou para São Paulo e eu conheci o irmão e a irmã dele. Eu fui muito bem recebido pelos familiares, né? Inclusive eu me identifico muito com o meu sogro, me identifico muito com a minha sogra. Na verdade, não é uma coisa ou duas coisas que me fazem ter certeza que eu quero casar com ele, né? São muitos fatores, né? Muitas coisas que ele faz, muitas atitudes que ele tem que me fazem ter essa vontade de casar com ele e construir uma família. É difícil de não gostar da Bruna. Uma pessoa muito educada, muito prestativa. E ela tem um detalhe que eu gosto muito, a Bruna sempre faz muitas surpresas, né? Quando eu menos espero, ela faz uma surpresa ou faz um jantar diferente, né? Cuida bastante da gente. Desde que ele entrou na minha vida, ele sempre me fez ser uma pessoa melhor. Por exemplo, no trabalho, com a minha família, com os meus amigos. Ele sempre me incentiva a ser uma pessoa melhor, né? Isso que... E não é de uma maneira que me força a ser uma pessoa melhor, não. Quando eu comecei a conviver com ele, eu comecei a ver como ele é com as pessoas, dá vontade de ser que nem ele, porque ele é uma pessoa muito boa, né? Cheio de amigos. Desde o começo a gente teve apoio das duas famílias e a gente tem que agradecer muito aos nossos pais que estão nos ajudando, né? Estão dando essa oportunidade da gente fazer uma festa, uma comemoração. Apesar de que o mais importante, com certeza, é a questão de casar no religioso, né? Porque um casamento não é só uma festa, não vai ser uma noite de alegria e o resto da vida vai ser fácil. A gente sabe que vai ser difícil, mas comemorar, assim, com todos os nossos amigos, com conhecidos, com os amigos dos nossos pais, é um momento muito importante. E a gente tem que agradecer muito aos nossos pais por estarem dando essa oportunidade pra gente. E também, durante todo o planejamento, as madrinhas, né, que sempre me apoiam, sempre me ajudam a decidir as coisas, que eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu penso, eu vou fazer assim. Aí eu começo a pensar, não, porque eu não faço daquele jeito. Então, pra mim é difícil decidir as coisas, mas com a ajuda das madrinhas, eu consigo decidir. A minha grande inspiração meu tudo é minha família. Eu tenho uma família muito bonita, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha avó, meus primos, né? Mas principalmente meus pais. São exemplos e são a minha referência, né? Então eu acho que a grande contribuição de estar casando na igreja, de estar fazendo uma coisa correta, fazendo tudo certo, tentando fazer tudo certo sempre, é por causa dos meus pais, né? Então, eu agradeço muito a educação que eu tive, a base familiar que eu tive, e eu pretendo ter isso na minha família.